Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em todo o tempo, o Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade em nós. Você já falou com Deus hoje? Fale com Deus, clame a Ele, busque a sua presença, doce e nobre presença. Presença que nos é essencial. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 23 de dezembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, onde a Bíblia nos diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Glórias ao Senhor por esta fala de Paulo ao povo de Corinto, da igreja de Corinto. Ele diz àquele povo: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Aquele povo foi enriquecido em Cristo Jesus, enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Glórias ao Senhor. Porque aqui Paulo enfatiza a verdadeira riqueza, riqueza que se junta nos céus, onde as traças não corroem, riqueza espiritual. E a verdadeira riqueza, irmão, é crescer em sabedoria de Deus. É crescer em conhecimento de Deus, é conhecer a Deus, a sua palavra. É o conhecer a Deus de perto, sabe? É que ficamos ricos de verdade. Uma riqueza que provoca, que nos entrega a verdadeira vitória, que nos entrega a salvação, que nos entrega a eternidade. Porque a verdadeira riqueza que você tem é a sua vida, nada mais. Não adianta ter dinheiro, ter posses, ter patrimônio, ter pessoas ao seu redor sem que você tenha vida e vida abundante. E o que te faz de verdade ter vida abundante, que te conduz à eternidade, a passar daqui, dessa terra para os céus, é conhecer a Deus de perto, é crescer em graça, é crescer em sabedoria que vem do alto, é ser enriquecido estando nele. Porque é somente estando em Jesus que nós temos como nos enriquecer desse modo, que nós temos como crescer em graça e conhecimento. Não existe outra forma. Somente Ele é salvação. Somente Ele é a porta que nos conduz à salvação, à eternidade. É somente nele que nós o agradamos. E é estando nele que agradamos a Ele e crescemos em graça. Mas essa medida de crescer em graça deve ser a mesma medida de crescer em conhecimento. Em conhecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante
Que à medida que nós o conhecemos, a paz e a graça nos é multiplicada, nos são multiplicada. Porque quando nós conhecemos ao Senhor bem de pertinho, sabe? Nós vivemos em paz, mesmo mediante as situações de luta, de dificuldade, de tribulação, porque nós confiamos em Deus, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. E nós crescemos em graça, porque à medida que nós o conhecemos de perto, nós sabemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E assim nós o obedecemos. Obedecendo a Ele, nós crescemos em graça. Porque a verdadeira fé, irmão, ela tem o atributo da obediência. Ela carrega a obediência. Não adianta você dizer que tem fé sem obedecer a palavra de Deus, sem obedecer à vontade de Deus. Essa fé é tida pelo apóstolo Tiago, conforme a Bíblia, como morta, como em vão, como vazia. É você falar que tem fé de boca e coração vazios. A Bíblia vai nos dizer em Romanos, no capítulo 16, verso 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé. Tá entendendo, irmão, que a fé de verdade, a fé verdadeira, ela me leva a obedecer. Portanto, é somente estando no Senhor, e quando nós estamos no Senhor, em obediência a Ele, porque agrada a Ele, sem obedecer a sua palavra, sem obedecer a Ele, nós não estamos em Cristo Jesus. Porque é Ele, estando nele, Ele dirige o nosso louvor. Salmos 22, 25. Você já observou que nós ouvimos até mesmo o que nos é necessário ouvir para aquele determinado dia em que vivemos? Vou exemplificar. Às vezes você amanhece em uma necessidade de provisão e a palavra vem aos teus ouvidos exatamente sobre provisão, sobre aquietar o seu coração, porque Deus está provendo. São os cuidados de Deus. Quando nós estamos nele, Ele cuida de nós, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe onde precisamos ser supridos, onde precisa desenvolver em nós e assim crescermos nele. Como nós devemos ser? Buscando nele, estando nele, buscando estar na presença dele, alcançando a presença dele em todo o tempo. Quando eu começo esse pão diário, eu digo a você, você já falou com Deus hoje? Busque a presença do Senhor e assim busque andar no decorrer do dia obedecendo à vontade de Deus. E Ele conhece os nossos limites, Ele conhece as nossas capacidades. Ele não permite aquilo que nós não conseguimos suportar. Quando nele nós estamos, nós buscamos até mesmo mais ainda meditar na palavra. E estando nele, Ele nos revela, nos dando interpretação do que Ele quer dizer por meio da sua própria palavra. E assim nós vamos sendo enriquecidos, conhecendo a palavra. À medida que nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Ele de perto, por meio das nossas orações, por meio das nossas buscas diárias, do nosso alimento diário. Nós vamos conhecendo Jesus de perto e assim nós vamos entendendo como nós devemos ser, como nós devemos nos portar, a fim de crescermos em graça também. Porque quando nós entendemos o modo que devemos ser para com Ele, diante dEle e nele, nós vamos o agradando. E agradando a Ele, nós crescemos em graça. No livro de 2 Pedro,
Capítulo 3, verso 18 nos diz: antes, verso 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixa ninguém te arrastar da presença do Senhor, não. Não deixa ninguém te persuadir a errar, a desobedecer a palavra do Senhor. Não deixa nenhum insubordinado à palavra, insubordinado a Deus. Não deixe que as más companhias corrompam os teus bons costumes. Não deixe. Afaste-se deles. Permaneça firme no Senhor. Porque à medida que você permanece firme no Senhor, você cresce na mesma medida em graça e em conhecimento. Em agradar a Deus e conhecê-lo de perto. Porque Deus não afasta daquele que o agrada. Ele se alegra. E a alegria do Senhor é a nossa força. Em obediência à palavra, em obediência à sua vontade, cheios de fé, nós vamos crescendo e sendo enriquecidos nele. Riqueza espiritual, riqueza que se junta nos céus, onde as traças não alcançam e não corroem, mas são colocadas em sua coroa da vida. São escritas na árvore da vida, no livro da vida, no seu livro, no seu nome, sobre a sua identidade. Busque crescer no Senhor. Busque andar no Senhor. Feche os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, obrigada, Deus, por essa palavra. Jesus, nos permita estar em Ti, andar contigo, andar segundo a Tua vontade, o Teu querer, sendo enriquecidos no Senhor, crescendo em agradar a Ti, em graça, crescendo em conhecimento, conhecer mais de Ti, mais do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Ori cantarali barás. Se conosco, Jesus. Manifeste o Teu querer, a Tua vontade em nós. Derrame o Teu mover, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Jesus. Eu clamo a Ti. O Senhor é Deus. Exaltado é o Teu nome, glorificado é o Teu nome. Manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre essa vida que me ouve, esse homem, essa mulher. Em nome de Jesus eu lhe peço, papai. Tu és Deus que faz. Exaltado é o Senhor, glorificado é o Senhor, Deus Emanuel, El Shaddai, Adonai. Sim, Jesus, manifeste. Tu és o Deus que faz em todo o tempo. Amém, amém e amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus, em o nome de Jesus.